Nós estamos em Tuberá, na região aqui do Baixo Sul, conhecido como a Estado do Dendê, e viemos aqui fazer uma entrevista com o professor Egnaldo, que faz parte da comunidade quilombola, ele que é mestre em História pela PUC São Paulo. Boa tarde, nós estamos aqui em Tuberá, a 10 quilômetros da comunidade quilombola. Estamos aqui com o professor Egnaldo, que faz parte dessa comunidade, ele que é historiador, pesquisador, professor, fez mestrado pela PUC São Paulo em História. Boa tarde, professor. Para mim é uma alegria enorme. Nós estamos fazendo um trabalho. Entretanto, nós queríamos saber do senhor, como historiador, como integrante de uma comunidade quilombola, como foi a Era Vargas para os negros. Vargas, de alguma forma, ajudou, não ajudou? Como foi Vargas, como foi a Era Vargas para as comunidades quilombolas? Então, o governo Vargas ele é muito contraditório em alguns aspectos, né? Com relação à comunidade negra, eu acho que não houve uma ação específica diretamente ligada a esse aspecto, mas a gente pode citar, por exemplo, duas questões importantes vinculadas à comunidade negra, que está diretamente vinculada ao governo Vargas. Uma delas é a ideia de construção de uma identidade nacional. Surge a partir da década de 30, com a política Vargas, de se pensar, de se criar essa questão da identidade nacional. Nesse sentido, ele incorpora alguns elementos da comunidade negra, mas num aspecto cultural, né? O samba, o carnaval, passam a se estruturar a partir daí como elementos constituintes de uma identidade nacional. Um outro aspecto, e esse é muito importante, está diretamente ligado ao movimento negro, né, que se estruturava no Brasil desde a década de 20, institucionalmente falando, né, que o movimento negro existe desde que o negro chega aqui. Né, mas institucionalmente falando, a gente vai ter, por exemplo, na década de 20 e 30, a formação em São Paulo da Frente Negra. Né? E essa Frente Negra ela acaba se irradiando para outros estados. Né? A gente vai ter várias lideranças dentro do movimento da Frente Negra. Eu cito, por exemplo, José Correia Leite, né, que é um militante que foi um dos grandes idealizadores e constituintes dessa Frente Negra. A princípio com a formação de jornais negros, né? E depois com a Frente Negra partindo com ações mais políticas, ações de sensibilização, de conscientização, através dos clubes negros, ações de tentativa de inserir a comunidade negra no mercado de trabalho, enfim. E a Frente Negra se espalha, acaba tendo ramificações em outros estados, inclusive aqui na Bahia, né? E em um determinado momento eles passam a discutir a possibilidade dessa Frente Negra se transformar ou se instituir em um partido político, né, que seria o Partido Negro Brasileiro. E a ideia foi adiante, né? Os militantes se organizaram e fizeram algumas assembleias pelo Brasil afora e instituíram de fato o Partido Negro Brasileiro. E esse partido foi cassado pelo governo Vargas. Então, essa foi uma das grandes medidas repressivas do governo Vargas frente à comunidade negra, né? A gente não sabe no que é que isso poderia dar, mas havia um movimento crescente da comunidade negra, principalmente no sul, no sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro e aqui na Bahia. Mas havia movimento negro da Frente Negra, inclusive no sul do país, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. E aí, com o governo Vargas, esse movimento é reprimido, o partido passa a cair na ilegalidade, é extinto,
Mas o movimento negro continua através dos jornais, a Frente Negra continuou, foi até a década de 40, final da década de 50, por aí, mais ou menos. Mas, professor, me informe, e aqui na região de Ituberá, segundo as suas pesquisas e também a sua vivência com essas comunidades quilombolas, inclusive aqui você faz parte, houve de alguma forma a marca assim de Vargas, ou ele foi omisso nesse sentido, na região? Olha, diretamente ele foi omisso. Eu acho que as comunidades aqui, elas estavam em um estado de isolamento muito grande. Então elas não tinham essa percepção da política nacional, não é? Agora, indiretamente, houve sim uma série de consequências para as comunidades daqui. Se a gente for pensar, por exemplo, a política de reforma agrária, ela começa na década de 40, 50, né? Começa a se discutir isso a nível nacional, a ideia da reforma agrária. E esse discurso da reforma agrária chega aqui completamente enviesado, né? Então, assim, muitas comunidades negras se destituíram ou foram coagidas a venderem ou saírem de suas terras com esse discurso. O discurso que, se eles não saíssem, eles iriam perder suas propriedades para o governo que vinha, né, o governo de Getúlio Vargas, que vinha fazer a reforma agrária e ia tomar essas pequenas propriedades para redistribuir a terra, quando na verdade a proposta era completamente outra, não tinha nada a ver. Mas o discurso chegava aqui de forma enviesada. Uma outra questão diz respeito às empresas e grupos políticos e empresariais, né, inclusive internacionais, que se aproximam aqui da região em busca de terras que eram ocupadas por famílias negras, descendentes, ex-escravos ou descendentes, né, da última geração de escravos. E essas empresas chegam com a política do governo Vargas, né, de incentivo ao agronegócio, à agricultura. Essas comunidades passam a ser assediadas por esses grupos políticos, empresariais e essas empresas, e eles passam a perder as suas terras. Em alguns casos de forma violenta, com a ação de jagunços, não é? E tudo mais. Em outros casos eles eram coagidos a vender as terras. Então, direto ou indiretamente, houve um impacto, sim, mas não havia, por parte das comunidades, uma consciência de que isso tinha uma relação direta com o governo, no caso do governo de Getúlio Vargas. Mas o impacto, de fato, houve. E as consequências estão aí ainda hoje. A gente tem inúmeras comunidades que hoje brigam para ter as suas terras que ancestralmente pertenciam, que ancestralmente eles ocupavam, hoje lutam para ter essas terras de volta, né, através dos dispositivos legais, constitucionais que garantem a eles esses direitos. O artigo 68, o decreto 4.887. Então, hoje já há um movimento de reverter ou de tentar um pouco amenizar a situação, que de fato é extremamente crítica. Para se ter ideia, Ituberá é um dos municípios com a maior concentração fundiária do Baixo Sul da Bahia. Então, de acordo com o índice de Gini, a gente está perto de 800 aqui, né? Então, quanto mais próximo de 1000, maior a concentração. Então, essa concentração fundiária, ela se projeta a partir da década de 30, 40 e 50.